Não converse, não faça nada, tua atenção agora é de Jesus, amém? 1 Reis, perdão, oh louvado seja Deus, Ezequiel, pega o meu celular por favor, Ezequiel, abra o livro de Ezequiel, capítulo 37, quem achou diga amém. Ezequiel 37, eu já estou no 41, minha idade. Por que vocês riram? Por acaso eu pareço que tem mais de 41? Ah, bom. 37, a partir do versículo 1. Deixa eu só achar a minha mensagem digital aqui. Isso. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Posso continuar? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e ouvi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram cada um ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande e em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém e amém. Só até aí. Estende a mão para cá, por favor, agora. Ore por mim. Ore mesmo, irmão. Não fica só com os lábios mexendo, não. Ore mesmo. Lá na sua casa também, estende a mão para o televisor. Senhor, obrigado por estar aqui nessa manhã conosco. O Senhor já estava aqui às 7h30 quando chegamos. O Senhor já estava aqui antes da Patrícia e da pastora Cibele chegarem, Senhor, que chegaram antes de nós. O Senhor já estava aqui antes da última pessoa que saiu do culto na sexta-feira. O Senhor estava e permanecerá no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos porque esta palavra não é palavra de homem, é a tua palavra. E eu te peço, Senhor, quebra todas as barreiras humanas, quebra todos os conceitos e preconceitos, Senhor, que não pertencem a ti.
e manifesta nesta manhã, por favor, a tua glória. Que eu não seja impedimento para o teu mover, que eu, Deus, não seja impedimento para o teu agir. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, não te detenhas, eu te peço, no nome que é sobre todo nome, o nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Você pode louvar ao Senhor. Deus é bom? Deus é bom quanto? E quanto tempo? Deus é bom e é maravilhoso o tempo todo. Irmãos, quem já tinha ouvido esse texto, Vale de Ossos Secos? Quem já tinha ouvido? Quem já ouviu pregações a respeito desse texto? Eu já ouvi muitas vezes, já li muitas vezes, já ouvi mensagens diferentes todas as vezes que eu ouvi, e Deus me deu uma palavra que eu acredito que vai encher o teu coração e trazer um alerta para nós, igreja do Senhor. E o tema é restauração. Diga, restauração. Deus quer trazer restauração. Irmãos, Deus levanta Ezequiel, e Ezequiel significa Deus que fortalece. Diga, Deus que fortalece. Amém? Ezequiel significa Deus que fortalece. Deus levantou Ezequiel para profetizar no tempo do cativeiro babilônico. Diga, no tempo do cativeiro, Deus levantou um profeta para exortar e consolar o seu povo. O cativeiro babilônico foi das piores coisas, entre as piores coisas que aconteceu ao povo de Deus, ao povo escolhido e amado do Senhor, povo separado para louvor, povo separado para ser o sacerdócio do Senhor. Mas o povo do Senhor errou, como o povo de Deus sempre acaba o quê? Errando. O povo de Deus errou e a nação de Israel foi dividida em duas nações, foram transformados em dois povos. Na época do rei Salomão construiu e fez coisas grandiosas para Deus, e em nome de Deus. Ele foi um grande rei, um grande governador, o mais sábio que existiu, mas naquela época, para fazer tudo o que ele precisava fazer, ele impôs o povo sobre um jugo um pouco pesado, jugo de o quê? Grana, de imposto. O povo tinha que pagar muito imposto, e na época da morte, e quando morreu o rei Salomão, seu filho Roboão reinou em seu lugar, e aí o povo, os anciões do povo se reuniram e foram até Roboão e disseram para ele: olha, o seu pai, eles têm nos infligido um jugo muito pesado, alivia este jugo, ou alivia esta carga tributária, e nós o confirmaremos como nosso rei. E aí o rei Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos mais velhos, dos mais sábios, ele foi buscar conselho com os mais jovens, e os mais jovens disseram para Roboão: nada disso, diga para eles que se seu pai foi duro, você vai ser muito mais duro ainda. E então, naquele momento, quando o rei Roboão trouxe essa palavra, o povo se rebelou e disse: nós não temos nada mais com vocês, e 10 tribos então se separaram, formando o reino que é conhecido como Reino do Norte, cuja capital era em Samaria. Amém? E o Reino do Sul, formado por Judá, Benjamim e enfim, se torna então o Reino do Sul, formado por essas tribos, cujo o governo estava situado em Jerusalém. Porém, contudo, todavia, Deus tem um plano e um propósito para toda a sua nação, correto? Mas o povo, mesmo depois de separado, continuou pecando, achava que aquela briga poderia terminar, mas continuaram errando. E o Reino do Norte então foi destruído, a população foi levada cativa, os assírios espalharam
expulsaram o povo do reino do norte pelas nações que eles haviam conquistado, e a mesma coisa aconteceu aproximadamente 70 anos depois, com o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e eles então foram levados para a Babilônia. E aí lá na Babilônia, sofrendo, amargurando, chorando, se lamentando, reclamando, fazendo tudo o que eles sabiam fazer, que era reclamar, e alguns sim, arrependidos, Deus então, por piedade, por misericórdia, como Ele sempre faz, levanta o profeta Ezequiel, e manda ele, diga para o povo, Ezequiel, lá na Babilônia, porque ele também estava lá entre os cativos, começa a exortar o povo, e dizer ao povo os motivos pelos quais Deus os havia castigado, e através disso exortava o povo e alertava o povo para eles pararem de errar, mas ao mesmo tempo Ezequiel trazia, e se eu falar por acaso Ezequias e trocar por Ezequiel, saiba que eu estou falando de Ezequiel, porque Ezequias é o rei, e Ezequiel lá profetizando, ele além de trazer uma palavra de exortação, um puxão de orelha diário para o povo, quase que diário, ele também junto traz uma palavra de consolo, de conforto para o coração, e diz para eles: olha, apesar de tudo isso, apesar de que vocês estarem sofrendo, de estarem no lugar que vocês não querem, Deus ainda tem uma promessa para a vida de vocês, e para a nação, e para o povo que Ele escolheu para ser dele. Então procurem alinhar a vida, procurem acertar, para de reclamar, age com honestidade, para de mentir, para de confusão, de briga, de discórdia. E ainda lá em Jeremias ele diz: olha, o profeta busca a prosperidade do reino, porque se esse reino, se essa nação prosperar, vocês prosperarão, até que o Senhor traga a restauração. E vários dos profetas do Antigo Testamento profetizaram tanto com relação ao cativeiro e ao castigo, como a restauração. Ele diz: olha, você vai passar por um momento difícil, você vai passar por um momento de aprisionamento, mas depois eu vou te restaurar, se houver o quê? Arrependimento não é remorso, diga: arrependimento não é remorso, é tristeza profunda pelo erro que cometeu, seguida de uma vontade mais profunda ainda, de nunca mais pisar na bola de novo. Quando Deus vê o arrependimento genuíno e verdadeiro, então a restauração se torna não apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Por mais difícil que possa parecer, por mais profundo que seja o poço ou o abismo que você tenha se enfiado, se houver arrependimento genuíno e verdadeiro, a restauração não é uma possibilidade, é uma realidade. Olha para o teu irmão e diga: fica firme, porque vai valer a pena. Amém? Amém? Irmãos, nós nunca devemos esquecer, olhe, presta atenção, quando nós estamos passando por um tempo de correção, nós nunca podemos esquecer dos motivos que levaram Deus a fazer conosco aquilo que Ele não queria fazer, mas foi obrigado a fazer. Presta atenção de novo, não se distraia. Oh glória, irmãos, arrumamos tudo, trocamos tudo absolutamente, e está dando problema em alguns lugares, perdão aí. Irmãos, olhe bem, presta atenção. Presta atenção. Quando você ou eu errarmos, a vontade de Deus não é nos castigar. E muitas vezes Deus dá a oportunidade da gente se arrepender antes que venha o quê? O castigo. Antes que venha. Mas quando nós persistimos no erro, quando a gente exagera, Deus é obrigado a fazer aquilo que Ele não queria fazer, que é nos corrigir.
E Deus se entristece, e Ele vai falar isso algumas vezes no livro de Ezequiel, em especial no capítulo 36, ele diz de certa forma dessa maneira: olha, o castigo de vocês, quando vocês me obrigam a te castigar, é uma vergonha para mim, porque o meu nome acaba sendo envergonhado por culpa de vocês. E o profeta disse assim, e o Senhor disse através do profeta: quando eu fui obrigado a espalhar vocês entre as nações disseram: ué, mas vocês não são o povo de Deus? Por que Deus está castigando vocês? Quando você ou eu obrigamos Deus a agir da forma que Ele não queria, porque Ele não queria e Ele não quer, Ele fica mais bravo ainda, porque ao corrigir você e eu, o nome dele é envergonhado. Quem está entendendo? E Deus não quer que o nome dele seja envergonhado. Por isso, você vai ver no capítulo 36, ele dizendo: eu vou restaurar vocês, mas saibam que não é por causa de vocês que eu vou fazer isso, é por causa da honra e do zelo que eu tenho pelo meu nome. Pastor, você quer dizer então que Deus não me ama? Não é? Não, Deus ama, Deus te ama, mas a restauração a qual Ele está se referindo, não é por causa do amor que Ele tem, porque amar Ele ama, é por causa da promessa que Ele fez e Ele tem que honrar. E aí mesmo que alguns não serão restaurados, diga assim: alguns não serão restaurados, porque não vai haver arrependimento verdadeiro. Ainda assim, Ele poderia dizer: não, vocês vão ficar no castigo aí, não quero nem saber, vocês vão ser salvos, vocês vão para o céu, estão arrependidos, mas restaurar não restauro mais. Mas por causa do zelo que Ele tem pela sua própria palavra, em cumprir a sua palavra, Ele diz: por causa do meu nome, por causa da minha palavra, eu vou restaurar vocês. Só que tem uma coisa: tem que ser verdadeira essa restauração, essa conversão tem que ser genuína, esse arrependimento tem que ser para valer. Não pensa que a coisa vai ser bagunçada. Receber restauração é entender que Deus faz isso para honrar o seu próprio nome. Porém, a restauração não acontece sem reconhecimento dos erros que levaram Deus a fazer o que Ele não queria. Ezequiel então profetiza, e Deus, através daquela visão, mostra o que Ele é capaz de fazer. E Ele é capaz de fazer todas as coisas. E assim, através da constatação da bondade e misericórdia, porque quando Deus traz o refrigério, quando Deus traz o alívio, quando Deus traz a restauração, isso é ou não é a constatação da misericórdia de Deus? É ou não? E havendo arrependimento genuíno, confirma-se então a restauração. E vem assim o tempo de paz, saúde, prosperidade e, acima de tudo, de salvação. A restauração não é apenas o cumprimento da promessa da palavra de Deus. Ela é a ação de um arrependimento genuíno e verdadeiro. E a constatação desse arrependimento genuíno e verdadeiro, que confirma a restauração na vida do arrependido, traz paz, saúde, alegria, prosperidade e, acima de tudo, salvação. E aí o nome de Deus é honrado novamente através de mim e de você, que um dia envergonhamos o nome dele. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, não queira mais envergonhar, nunca mais envergonhar o nome de Deus. Porque Deus não tem prazer em te fazer sofrer. Deus não tem prazer com o sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer com a morte de ninguém. Deus tem prazer com a alegria, com a vida. A vida em
a abundância que Ele nos prometeu. E Ele, acima de qualquer coisa, sente mais do que eu ou que você, a dor que Ele é obrigado a permitir que venha sobre nós. Qual pai não fica triste quando vê um filho sofrendo? Se um pai fica triste, uma mãe, quem dirá a tristeza e o tamanho da tristeza quando ele é obrigado a corrigir a mim e a você. Deus toma a Ezequiel e mostra para ele o motivo do castigo. E o motivo do castigo foi uma vida espiritual fraca. Sabe aquela pessoa que fingia que tinha Deus? Aquela pessoa que todo dia, ai, que Deus abençoe, sabe aquela coisa mecânica, sem fundamento, sem firmeza. A pessoa vai levando a vida e Deus vai ficando sempre em segundo plano, mas ela não percebe que Deus está em segundo plano. E essa vida espiritual fraca, que não recebe alimento através da palavra, que não recebe alimento através da oração, essa vida espiritual fraca, que faz a pessoa pensar que tem Deus ou que Deus está com ela, é que acaba a matando, na pior das situações. Então, ele mostra o motivo do castigo, que é a vida espiritual fraca, e mostra o motivo da restauração, que é a misericórdia de Deus e o zelo pela sua palavra. Diga, ainda bem que Deus não volta atrás com a sua palavra, senão nós estava aflito. Ainda bem, irmãos, que Deus não volta atrás com a palavra, senão nem o arrependimento ia ajudar, porque os ossos não estavam secos, eles estavam como? Sequíssimo. E através daquela visão que Deus deu para Ezequiel, e quando Deus pergunta, Ezequiel, é possível que haja vida ainda nesses ossos? Ezequiel, talvez para não entristecer Deus, talvez para não mostrar a sua incredulidade, ou querendo demonstrar a sua impotência diante do inevitável e do improvável, ele diz, Senhor Deus, eu não sei, tu sabes. Imagina você num cemitério. Quem já foi fazer exumação? Quem já fez exumação? Eu já fiz algumas vezes. Você olha para aqueles ossos, você vê o quê? Vida? Você vê o quê? Morte. Não é? Você não vê vida, você vê morte. Alguém, ao fazer uma exumação, passou pela cabeça, pele volta para esse osso, nervo, espírito. Eu não vi ninguém que teve essa ousadia, porque todo mundo acha e pensa que é o quê? Impossível. Mas para Deus tudo é possível. Os ossos secos representavam a morte espiritual da pessoa ou do povo, mostrando que o povo não conseguiria de forma nenhuma se levantar sozinho. A vida tinha se esvaído completamente. Mas o Senhor diz para o profeta, profetiza sobre os ossos. Alguém também que provavelmente não acredita. Só que não eram poucos, era um grande vale com muitos e muitos. E ele diz para o profeta, anda pelo vale. Imagina você andando pisando em osso. Quem já imaginou? Eu fui num enterro no cemitério da Vila Alpina, Zona Leste,
cemitério, meu Deus do céu. É aqui, né? Mas de lá é pior, porque aqui a gente não vê osso, porque está tudo enterradinho. Vê também? Lá na Vila Alpina é terra rasa, é cova rasa. E os cachorros, ó, quando vem uma chuva forte, abre as covas e os ossos ficam Nós fomos lá, né? Terrível, terrível. É uma cena de terror. Mas o Senhor diz para o profeta: profetiza sobre os ossos. E ele então começa a profetizar. E enquanto ele profetizava, acontece o quê? Até me arrepia. Os ossos espalhados começam a se conectar, cada um com o seu próprio osso. De repente, nervo começa a surgir. Pele começa a surgir. Mas ainda continua sem vida. Aí profetiza para que o Espírito entre. E o profeta que a fé não era suficiente, agora profetiza. E o Espírito entra. E eles começam a viver. Eu ando de manhã, quando eu venho para cá, para a igreja, e eu passo aqui na estrada do Campo Limpo, na Carlos Lacerda, e tem um monte daqueles botecos abertos, jovens e jovens e jovens, bebendo narguile, bebendo bebida, fumando narguile, prostituição, as meninas quase sem roupa, os homens bêbados. Na maioria das vezes a gente é obrigado a desviar, e é dos dois lados, e não é só aqui. E a visão que a gente tem quando a gente passa é de morte. Porque segundo a Bíblia, essas pessoas, não segundo nós, não somos nós, não sou eu, é a Bíblia, a palavra que diz. Segundo a palavra, essas pessoas estão mortas. Elas estão espiritualmente mortas. Elas só não sabem, mas elas estão mortas. Não há uma conexão com Deus. Ainda que alguns acreditem que há, ainda que alguns de vez em quando vá à missa ou culto ou a um centro, não importa. Não existe, porque aonde há vida verdadeira, a vida de Deus, a conexão com Deus, e aonde há conexão com Deus, não há mais conexão com o mundo. Se há conexão com o mundo, é porque a conexão com Deus está interrompida, e se a conexão com Deus está interrompida, então o que há é morte e não vida. E não, eu repito, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Eliseu profetiza e a restauração física e espiritual começa a acontecer, e nos nossos tempos Deus está buscando pessoas que façam o que Eliseu fez, ainda que não acredite que a vida ainda é uma chance, uma possibilidade. Deus está procurando Ezequielas, Ezequiel alguma coisa, para profetizar vida onde há morte. Ainda que eu não acredite, ainda que você não acredite, aquilo ali não tem mais jeito, e aquilo ali eu já falei, já cansei de falar, não tem mais esperança. Se tem esperança para osso ressequidíssimo, ainda há esperança onde há carne e alma, ainda que o espírito esteja morto. Romanos 8,19 diz: toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação anseia pela manifestação
dos filhos de Deus. Alguns estudiosos acreditam que esse texto se trata da manifestação final, na volta de Jesus, na ressurreição dos santos, na nossa união com Ele, mas eu trago do coração de Deus. A criação espera que nós, que nos consideramos filhos de Deus, nos manifestemos. O mundo e a criação está esperando alguém que acredite neles. Tem que haver alguém que acredite no jovem que está lá perdido. Tem que haver. Se o pai não acredita, se a mãe já condenou, tem que ter alguém que acredite. Tem que ter alguém que diga: olha, ainda há esperança, eu vou profetizar sobre este jovem, eu vou orar por este homem, eu vou jejuar por esse casal que está prestes a se separar. Eu creio que através da minha palavra e da minha vida, se eu, como filho de Deus, que acredito que sou, ou que penso que sou, me manifestar, se eu não me calar, se eu profetizar, eu creio que aquela situação ainda pode mudar. Eu já vi tanta gente mudar, irmão. Em 28 anos, agora já vai completar 29. Tanta gente que para qualquer um diria: não tem esperança, esse não tem jeito. Só não tem jeito se não houver quem clame, quem profetize, quem acredite. Porque se houver quem acredite, eu acredito também que o arrependimento no coração daquela pessoa, uma conversão genuína e verdadeira vai acontecer, para que na vida dela haja paz, haja alegria, haja prosperidade, haja vida abundante, haja acima de tudo salvação. Eu acredito. Mas os filhos de Deus não estão se manifestando. Os filhos de Deus que se dizem filhos de Deus estão calados, estão andando pelo vale de ossos secos e não estão profetizando vida, estão profetizando condenação. Olha lá, ó. É um perdido mesmo, é um devasso mesmo, é uma prostituta, é um prostituto, é um viciado mesmo. Isso aí não tem jeito não. Está andando pelo meio. Quantos cristãos estão andando pelo meio do vale de ossos secos, e ao invés de profetizar vida, profetiza maldição e condenação. Só sabe criticar, só sabe reclamar, mas não faz nada para que a situação mude. Sexta-feira nós orávamos à noite aqui, e vai ser agora um hábito na sexta-feira depois do culto, a gente estando aqui, pelo menos eu estando aqui, nós vamos ficar aqui depois do culto um tempo para orar. E Deus colocava muito forte no meu coração: esta igreja não tem orado como deveria, esta igreja não tem clamado como deveria, esta igreja não tem se manifestado como deveria. A igreja tem andado pelo meio do vale de ossos secos e não tem feito nada para que a vida volte para esses ossos. E Deus quer restaurar a vida. Irmãos, Deus não precisaria de Ezequiel. Se Ezequiel não quisesse, ele levantaria outro. E se o outro não quisesse, ele levantaria outro. Mas ele levantou a mim e a você. E ele está esperando que a igreja se manifeste. Ele está esperando. Por isso o apóstolo São Paulo em Efésios diz: desperta, tu que dormes, porque a igreja está sonolenta, está dormindo. A igreja está encantada com a tecnologia e com as ideologias, está encantada, está mais preocupada com seus próprios negócios, com as suas próprias coisas, do que com as dos outros. E eu falo e afirmo categoricamente: isso não é igreja. A igreja cujo povo só se preocupa com a sua própria vida não pode ser chamada de igreja. A igreja que não salva almas, a igreja que não prega a palavra, a igreja que não busca o perdido, a igreja que não está preocupada com a doença do outro, com a fome do outro,
com a morte do outro, não pode ser chamada de igreja. A igreja está dormindo, e ela precisa ser despertada, porque ainda resta vida na igreja. A igreja ainda não está morta, ela só está dormindo. Mas se ela continuar nesse sono, ela vai acabar morrendo. E a igreja tem que ser despertada, porque a igreja salva tem a obrigação de salvar. Quem é salvo, diga amém. Quem tem certeza que é salvo, diga amém. A igreja salva tem a obrigação de salvar. Quantos você pregou esse ano? Quantas vidas você trouxe para Jesus esse ano? Está tudo bem na sua casa? Tem comida lá? A luz está acendendo? Glória a Deus. Deus está cuidando. Houve doença na sua casa, mas Deus curou ou está curando? Glória a Deus. Deus é bom. Estão estudando, trabalhando, se formando, casando, criando e educando os filhos. Glória a Deus, porque Deus é bom. Mas muitos não estão. Muitos estão morrendo. E a igreja está dormindo. A igreja que frequenta as faculdades não tem pregado o Cristo que levou ela para a faculdade. A igreja que tem aberto os seus próprios negócios não tem falado do Deus que abriu o negócio dela para aquele que de vez em quando vai com as moedas lá comprar alguma coisa ou realizar um pequeno sonho. A igreja que foi curada não tem ido nos hospitais visitar os doentes, nem orar por eles. A igreja está dormindo, está morrendo, mas ainda está viva. E a maneira da igreja ter vida em abundância é gerar vida. Quanto mais vida você gera, mais vivo você se sente. Eu nunca me senti tão vivo quando do nascimento dos meus filhos. É verdade ou não é? Nós vamos apresentar daqui a pouco a Esther. Cadê Noemi? Está ali. Não é bom, Noemi? A hora que você pega o filho no braço que acaba de nascer, eita glória! Eu gerei vida, eu estou vivo. Mas quando a igreja não gera vida, se a igreja parar de gerar vida, ela começa a gerar morte. E a igreja começa a morrer. Quem quer morrer, diga amém. Ninguém? Então tem que gerar vida. Tem que começar não só a andar involuntariamente. Sabe o que é involuntariamente? Você não quer, mas você tem que ir. Eu vou trabalhar, eu passo por aquele lugar. Não é voluntário, é involuntário. Sou obrigado, eu tenho que passar por ali. Mas quando a igreja se voluntariar a ir, porque ela quer ir, porque ela sabe que precisa ir, na casa do amigo que está morrendo, na casa do amigo que está acabando o casamento, na casa de alguém que está doente, no hospital, num asilo, numa creche, voluntariamente, a vida vai começar a pulsar mais forte. E Deus vai se alegrar e vai ser tremendo. Se alguém discorda do que eu estou dizendo, diga: eu discordo. Ezequiel profetiza e a restauração simplesmente acontece. Quando Ezequiel resolve obedecer, ainda na descrença, é o mesmo que Deus estivesse dizendo: está vendo aí? Você não acreditava, mas eu sempre acreditei.
no meu povo. O que eu prometi para o meu povo que faria, eu vou fazer. Ainda que muitas vezes eles não mereçam. Mas não cabe a você, nem a mim dizer qual vai viver e qual vai morrer. Cabe a mim e a você profetizar. Peço que você fique de pé. Deus está dizendo para nós nessa manhã, num culto de Santa Ceia: desperta a igreja do Senhor no Vale das Virtudes. Não é desperta a Assembleia de Deus de Madureira, não é Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele não está dizendo para renascer sede, ele não está dizendo para quadrangular Vale das Virtudes, ele não está dizendo para adventista aqui do outro lado do sétimo dia, ele não está dizendo para Deus é amor dali de cima, nem da igreja católica ali. Ele está dizendo: desperta quadrangular família do Global do Vale das Virtudes, porque você está dormindo. Está na hora de despertar desse sono e começar a fazer o que eu te mandei fazer, porque eu já te dei tudo. Você está trabalhando, você está com seus filhos, você está comendo, você está aqui essa manhã. Eu já te dei tudo e vou te dar muito mais, porque Deus é generoso em dar. Como diz o Pedro, ninguém ganha de Deus em dar. Não sei se ele copiou de alguém, mas eu copiei dele. Alguém ganha de Deus em dar? Deus olha para teu irmão e diga: irmão, não se iluda, Deus não precisa de você. Diga: não se ache não. Diga, pode falar, não se ache não. Quem está na live pode dizer para quem está do lado: não fique se achando, porque Deus não precisa de você. Deus te ama, mas Ele não precisa de você. Ele te usar é uma honra. Agora, se você não quer honra, então não seja usado e morra, porque a morte vem. Feche teus olhos. Começa a orar. Começa a falar com Deus. Se você, irmão, quem colocou essa palavra no meu coração não foi homem, não. Quem colocou essa palavra no meu coração não foi homem, não. Espírito. O Senhor quer trazer um avivamento através de nós, e Ele pode acontecer. O Senhor quer trazer uma restauração em nós, e ela pode acontecer. Mas ela não vai acontecer na vida daquele que está ouvindo isso agora e dizendo: isso não é para mim, essa palavra não é comigo. Ela não vai acontecer, porque se o Senhor deu essa palavra, é porque ela é para nós, ela é para essa igreja. Então, Senhor, haja convencimento e haja reconhecimento de erros, que haja reconhecimento de falhas, que haja reconhecimento que a obra não está sendo feita da maneira como o Senhor mandou que fosse feita. E quando houver este reconhecimento genuíno, verdadeiro, vai haver então restauração na nossa vida, paz, saúde, alegria, prosperidade, e ainda geraremos novas vidas para Ti. O vale de ossos secos vai reviver pela Tua palavra profética lançada sobre os que estão morrendo ou já mortos, Senhor, porque para Ti não há difícil e nem impossível. Por favor, Jesus, por favor, tira todo orgulho do coração, tira aquele que está dizendo: não é comigo, eu não sou assim. Tira, Deus, e muda pelo poder que há no Teu nome. O Senhor já nos deu muito para nós retribuirmos muito pouco, Senhor. Pessoas que não querem mais fazer a obra, Senhor. Pessoas que não querem nem entrar muitas vezes numa escala, e quando entram, Senhor, não cumprem. Pessoas que não têm mais prazer em fazer nada na casa do Senhor, meu Pai. O Senhor não precisa dessas pessoas. O Senhor não precisa nem de mim, Senhor.
Mas se alguém aqui quiser restauração e voltar e dizer: eu vou mudar, então a restauração vai acontecer e a vida vai acontecer. Faça isso, Deus, porque nós te amamos e eu sei que o Senhor nos ama. Senhor, antes que venha a nova correção, traga transformação. No nome que é sobre todo nome, eu te peço nessa manhã. Antes de tomar a ceia, eu te peço e reconheço junto com a tua igreja que precisamos melhorar, Senhor. E vamos melhorar. No nome de Jesus. Quebra toda dureza de coração. Porque o mesmo texto de Ezequias 36, de Ezequiel 36 e de Ezequiel 11, há uma repetição. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. E aí sim a restauração irá acontecer. Então, troca nessa manhã, Deus, o coração de pedra e ponha em nós um coração de carne, no nome que é sobre todo nome, porque nós não queremos mais andar pelo vale de ossos secos, ver morte e não profetizar vida. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso chamado. Ajuda-nos a cumprir o ID do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diaconato, pode vir o diaconato. Os pastores que puderem ajudar. Pode se assentar a igreja. Você acredita que você pode ser um instrumento na mão de Deus? Quem acredita que pode ser um instrumento na mão de Deus? Quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Quem quer ser usado por Deus para gerar vida? Ore, peça para Deus: Senhor, eu quero. Mais do que querer, eu desejo. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E aí o apóstolo continua: porém, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem. A igreja tem tomado a ceia, mas dorme. A igreja tem tomado a ceia, mas está fraca. Tem que discernir para tomar a ceia do Senhor.